Minha mãe perguntou se eu estou virando crente, porque eu estou ouvindo a palavra toda santa manhã. É isso, muda completamente a vibração. Tá aí outra que está chegando aí, Rita de Cássia, olhar ela 2018, olhar agora, cara, é surreal as mudanças que aconteceram, né? É olhar o que a gente fazia, entende? Naquela época, o que a gente faz hoje. Como que a gente agia com as pessoas, como nós estamos agindo. Como a gente agia conosco mesmo, como que a gente age hoje. Cara, é só olhar isso. Mas isso é trabalho, cara, trabalho contínuo. Não dá para você... Se você afrouxar a corda, o barco vai para outra direção. A corda precisa estar esticada, cara. As meninas que trabalham no café falaram que... Nossa, Joyce, a gente achou que o psiquiatra tinha dobrado a sua dose de remédio. Olha que lindo, cara. Falei, não, estou mais de mês sem. Estou mais de mês sem remédio. Você vê que doideira. Você tirou todos os remédios, Joyce? Estou sem nada. Puta que pariu, cara. Olha isso. Uau! Nada. Nem o regulador de humor eu estou tomando mais. Uau, cara. Puta, isso é uma notícia incrível, cara, que me anima. Isso me anima, sabe? Nós vamos multiplicar Joyces, cara, entende? Multiplicar Elaine, multiplicar Solange, Ritas de Cássia. Precisamos multiplicar isso. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que me estranharam e estão achando esquisito porque eu não estamos na mesma vibração. Meio que estão achando ruim que eu não estou na mesma vibração que eu estava. Graças a Deus. A mudar a gente é mudar a ambiência e mudar as amizades, cara. Não tem jeito. Não tem como você mudar e continuar na mesma ambiência com as mesmas pessoas. Simples assim, cara. E tem algumas que, independentemente da vibração que você está e o momento que você está, vão estar com você. Porque é uma conexão além da história. São os verdadeiros amigos mesmo. Como o Claudinei, por exemplo, que é um amigo querido, né? Da época da dança. Isso independe. A gente se encontra em Paris, a gente se encontra em Portugal. Paris! Esse homem está aguado para ir para Paris. A gente se encontrou no Arco do Triunfo, cara, eu e o Claudinei, com as respectivas cônjuges na época. Ele continua com a mesma, que é a Inês, né? E, cara, a gente fez uma festa de moleque, parecia dois moleques de 12 anos se encontrando, entendeu? Gritando, e se abraçando, e pulando. Todo mundo olhando no Arco do Triunfo, assim, o que está acontecendo aqui, cara? Está acontecendo um encontro de alma, entende? De alegria e felicidade de estar se encontrando, etc. Eu preciso me organizar para ir visitar amigas na Europa. Demorou. Tá um barulhão aí, Rita. O que está acontecendo aí, cara? Está na cozinha. O trânsito da janela aqui, está tudo em silêncio dentro de casa, mas é trânsito. Vou silenciar aqui, nem reparei. Parece que tem um liquidificador, cara. Vocês. Ai. Ó a mamãe aí, ó a mamãe Rita de Cássia. A mãe da Rita, cara, ela parece irmã, cara. As duas parecem irmãs. Muito legal. Quando tem essa relação. Eu tenho com as minhas filhas também. Eu ando com as minhas filhas, parece que elas são minhas irmãs, assim. Parece que são... Alguns acham que são namoradas. É muito engraçado. Você tem isso com a Stephanie e com a Ingrid também? Ou... Sim. Tem? Sim. É muito legal isso, né? Quando isso acontece. Como o Luiz Paulo também. O Luiz Paulo está mais próximo ainda disso. Parece que é amigo, assim, irmão. Muito bom. Vamos para a leitura?
Bora lá. Mais 40 páginas, vamos ver o que ele nos traz. Ontem ele passou para o social. Ele vai começar a entrar, preste atenção na leitura, ele vai começar a entrar para a ecologia ambiental. Ele vai começar a falar esse movimento, o movimento de ser bonzinho, né, de ser bom para o mundo. Você vai perceber que ele vai ampliar isso. Eu não sei se de uma forma consciente ou didática, mas ele sai nas primeiras páginas falando dele, como que isso é ele com ele, e agora ele está falando das relações, do cônjuge, de como, enfim, da paciência, da CNV, que a CNV ela funciona diretamente com essa relação com o outro, né? A comunicação não violenta com o outro, né? Mas como é que se dá isso no mundo? E no sentido de você fazer o que precisa ser feito de uma forma efetiva, né? Afetiva e efetiva. E não ficando bem na fita, entendeu? Na história. Tá frio aí, ô Elaine? Está aí toda dia. Aqui tá calor, hein? Vai chegar calor aí, viu? De repente já tá até calor lá fora. O sol está saindo agora. Aqui já está quentinho. Vamos lá. Deixa eu preparar aqui. A história do Jardim da União poderia ter se encerrado no final da apresentação do palhaço. Aplausos. Obrigado. Tchau, tchau. Mas havia uma surpresa reservada para mim, e só fui merecedor de recebê-la porque deixei entrar os apelos para que eu tirasse o sapato. Em nome do protocolo ou do roteiro, eu poderia ter me ensurdecido aos pedidos e forçado a passagem entre as crianças que se aglomeravam na minha frente. Teria ido embora satisfeito com a apresentação, mas não teria passado pela experiência dos dedos que se tocam pelo buraquinho do muro. Ter me deixado afetar pela situação me fez instintivamente rever meu movimento de forçar a saída. É um gesto concreto que evidencia a força da metáfora. Quantas vezes não tivemos que usar da força para não nos deixarmos ser afetados pela realidade? Quantas experiências deixamos de viver em nome de sermos fortes e inatingíveis? Quantas teríamos vivido se ousássemos tirar as armaduras? Quando deixamos entrar e abandonamos a ideia de que a vida deve nos obedecer sem ficar nos atrapalhando com seus incontáveis imprevistos, abrimos as portas para a conexão com o que de melhor ela pode nos dar. Uma bela e singela canção de Folia de Reis nos remete a pensar sobre a vulnerabilidade e o alfaiate de armaduras. Minha casa tem 4 cantos, em cada canto tem uma flor. Minha casa não entra maldade, minha casa só entra o amor. A quantidade de amor que vai entrar em nossa casa será sempre proporcional ao tamanho da fresta que a gente permite abrir. Se quisermos viver uma vida grande em experiências em amor, teremos que correr o risco de abrir a porta do nosso coração. Eu e as crianças do Jardim da União nos conectamos afetivamente na hora em que a porta da minha casa caiu, revelando-lhes minha fraude, com ela, a minha humanidade. Eu não tinha nada de especial, meu pé era normal e estava mentido para elas no desejo de ser amado. E talvez seja esta a maior verdade sobre nós, inventamos mentiras. Enganamos-nos na ilusão de podermos iludir o outro sobre nós mesmos. Na mesma medida, nos permitimos enganar pelo outro para alimentarmos nossas ilusões. No fundo, as crianças sabiam que meu pé não era grande, mas precisavam que me despisse para que pudessem atravessar a fronteira do encantamento ilusório pelo artista em direção à identificação com o ser humano. No circo, quando já não estamos mais suportando o impacto da beleza e do impossível, aparece o palhaço, torto, esquisito, capenga, que tropeça e cai. Aliviados de tanta perfeição, rimos. 69, e esse riso guarda secretamente nosso desejo de sermos aceitos como somos. Em uma sociedade que valoriza a competição e os super-heróis, é preciso ter coragem para nos assumirmos imperfeitos. A construção dessa coragem passa por aceitarmos um fato incômodo e incontestável: somos essencialmente perdedores. Nós, palhaços, estamos aqui para nos lembrar disso. O sapato do palhaço é grande porque não é dele, assim como também não é dele a sua roupa desajeitada. Durante nossa viagem vamos inevitavelmente deixando coisas para trás: projetos, ideias, experiências, amores, épocas da vida e até sonhos. Vamos perder nossa jovialidade, nosso tônus, nossos dentes, nossos cabelos, nossos pais. Se tivermos sorte, nossos filhos é que nos perderão. Não é por outro motivo que Lacan dizia que os psicanalistas são o rebaltalho, o resto, o resíduo da sociedade. Parecia estar se referindo também aos palhaços. Só compreendendo e aceitando isso, o aprendiz de palhaço ou de psicanalista conseguirá baixar as guardas, tirar algumas das máscaras que vestimos no dia a dia e substituí-las pelo pequeno nariz vermelho. Se nada nos pertence, não há o que ser defendido. A consciência disso confere enorme poder àquele que se sabe perdedor, o que tem a perder aquele que sabe que não tem nada. 70. Quando, cercado pelas crianças, tiro o sapato e mostro meu pé, estou me despindo simbolicamente de tudo que não é, nunca foi, nunca será meu. Nesse momento, eu me fortaleço, pois me conecto com as coisas que nunca vão tirar de mim. Já perdi minha irmã, perdi meu pai, mas nunca conseguirão me tirar a saudade que sinto deles. 71. Eis aqui a chave da coragem e da potência da vulnerabilidade, a consciência de que podem
tirar o nosso prato de comida, mas não podem tirar a nossa fome, não podem tirar o nosso caráter, nossos princípios, não podem nos tirar a memória dos momentos bons, nem a tristeza dos momentos ruins. Todo o resto é acessório, e quanto mais acessórios, mais difícil fica separar o que somos do que temos. Tendo muito, somos pouco espontâneos, pois o que vão achar de mim? Somos pouco disponíveis, pois o outro é uma ameaça. Somos pouco autênticos, pois quem tem muito a perder, tem medo de agir e falar. A escritora e pesquisadora de comportamento humano Brené Brown, 72, levantou algumas posturas defensivas que adotamos e que funcionam como escudos universais contra a vulnerabilidade. Esses escudos não nos permitem deixar entrar. Admito que me reconheço em vários deles. Acho bem provável que você se reconheça também. Todos nós temos um alfaiate que, a partir dos seus moldes, nos constrói armadura sob medida. O escudo da alegria como mau presságio, o escudo do perfeccionismo, o escudo do entorpecimento, os escudos da superexposição, holofotes, invadir e roubar, escudo do zigue-zague, escudo da desconfiança, crítica, frieza, crueldade, o escudo de viking ou vítima. O escudo da alegria como mau presságio, uma pessoa de que você gosta arranja um trabalho bem legal e, de repente, você se vê abaroado por um pensamento negativo, como, fulano está tão feliz, como vai ser se um dia ele perder esse emprego? Ou você sai de férias, está no avião, indo para o Caribe, e vem o pensamento agourento, é se o avião cair? Se você recebe a visita de vozes como essas de vez em quando, saiba que não está sozinho. Enquanto tabulava a sua pesquisa sobre experiências que nos fazem sentir mais vulneráveis, Brené Brown se surpreendeu ao constatar que no topo da lista estava o nosso medo de vivermos momentos alegres ou da própria felicidade. Com certeza você já deve ter escutado alguém próximo, talvez você mesmo, dizer, isso é bom demais para ser verdade. Ou ainda a frase mais reveladora do nosso medo da alegria, sempre espero pelo pior, assim não nos decepciono. O medo de nos sentirmos expostos à frustração e à perda nos faz procurar abrigo atrás de escudos que nos protejam da alegria e da felicidade. Não vivemos o melhor de cada encontro, pois sabemos que uma hora os encontros acabam. Não vivemos o melhor da viagem, pois uma hora teremos que voltar para casa. Não vivemos o melhor do outro, pois tememos que ele nos decepcione. E como sabemos que o amor não é imortal posto que a chama, 73, optamos por não o viver infinitamente enquanto dure. Eduardo Galeano nos ensina e adverte que não somos feitos de átomos, somos feitos de histórias. A nossa falta de coragem nos condena à amargura de lamentar no futuro como nossas histórias poderiam ter sido se tivéssemos ousado vivê-las plenamente no passado. Vivi com meu pai uma extraordinária experiência nos meses de sua despedida. Uma jornada feita de profunda alegria, construída na entrega lúdica, divertida e muito amorosa. Ele estava fraco e mais debilitado física e mentalmente a cada dia. É claro que eu estava muito triste pela iminência de perdê-lo, mas o curioso é que estava igualmente muito grato e verdadeiramente feliz por ter a oportunidade de estar ao lado dele naquele momento. Felicidade não é um grande e duradouro sorriso, tampouco é efêmera como nossos momentos de alegria. Felicidade é um estado. Tem a ver com abertura e gratidão. Felicidade é um grande baú que tem tristeza e alegria. E dentro desse baú carrego a memória de tudo que eu e meu pai vivemos juntos em sua despedida. E isso ninguém tira mais de mim. Alegria é ter sol em dia de praia. Felicidade é brincar mesmo que a chuva caia. 74. O escudo do perfeccionismo. O empenho saudável é focado em si. Como posso melhorar? O perfeccionismo é focado nos outros. O que vão pensar de mim? 75. O primeiro tem a ver com generosidade e afeto. O segundo com insegurança, vergonha e culpa. O primeiro tem a ver com abundância e doação. O segundo com escassez e dívida. O professor e educador italo-americano Leo Buscaglia, pioneiro em educação para o amor, dizia que a pessoa verdadeiramente afetuosa faz questão de tornar-se o melhor que pode em tudo que faz, pois a pessoa verdadeiramente afetuosa sabe que só tem sentido sermos bons em alguma coisa se pudermos ser bons nessa coisa para alguém. Quando usamos o escudo do perfeccionismo, não estamos apenas nos protegendo, mas privando o outro de receber o melhor de nós mesmos. Perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. Perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença de que, se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. 76. A maquiagem do palhaço costuma ser carregada justamente para que ele seja visto. E não estou me referindo apenas a destacá-lo na distância entre plateia e artista, mas de aproximar o ser humano que está no picadeiro dos outros que estão no público. Estou falando de revelação. Se os seus olhos são grandes, sua maquiagem deve aumentá-los. Se ele tem rugas, sua maquiagem deve destacá-las para que todos possam imaginar por quanta coisa aquela pessoa já passou para poder estar ali. O palhaço revela em si a nossa inadequação, imperfeição, nossa dor e, por isso, a nossa beleza, nossa riqueza, nossa diversidade. O palhaço expõe o que buscamos ocultar em nós mesmos, como indivíduos e como sociedade. Quando entrevistei o ator Luiz Carlos Vasconcelos, ele me contou que Xuxo, seu maravilhoso palhaço, o ajudava a curar-se do seu exagerado perfeccionismo e vaidade. A maquiagem, a peruca, a roupa, a voz e os modos de Xuxo eram uma maneira de Luiz Carlos não se esquecer do grotesco da busca exagerada pela perfeição e beleza. O escudo do entorpecimento, como já citei, boa parte deste livro foi escrita durante a quarentena causada pela pandemia do coronavírus. Embora fosse um momento atípico, ele pode ser um bom exemplo de algo que nunca foi exceção, mas sempre nos foi excessivo, nossa fuga por meio do entorpecimento. Nas conversas que tive com amigos, quase todos disseram que viveram algo parecido. No início da quarentena, todos os nossos medos, de perder a vida, de perder os pais, de perder o emprego, de perder trabalho, foram de alguma forma anestesiados pela perplexidade, e a ansiedade deu as mãos para a euforia. A quarentena era uma novidade, adrenalizados por ela, fizeram planos e ações edificantes. Vimos isso acontecer na televisão, pessoas cantando em suas varandas, organizando ações solidárias. Motivados, vislumbramos a possibilidade de realizar as milhares de coisas que não conseguimos em tempos normais, comer com a família, dividir tarefas domésticas, fazer aquele curso online. Isso tudo era apavorante, excitante e convidativo ao mesmo tempo. Sei que falo de um lugar muito privilegiado. Para a maioria dos brasileiros, o confinamento foi uma tortura desde o início, pois os obrigou a conviver o dia todo com vários moradores em casas de apenas um cômodo. Com o passar dos dias, as semanas viraram meses, e os meses virando memes não tão divertidos. Nós nos demos conta de que não era bem assim. As promessas de fazer ginástica, aprender inglês foram dando lugar à frustração de não termos conseguido realizá-las como gostaríamos e, pouco a pouco, a ansiedade foi soltando as mãos da euforia. O tempo vago começou a ser ameaçador. A ansiedade, agora sem ter quem lhe pegasse as mãos, convidou nossos fantasmas para dançar no salão vazio. Com medo do baile, passamos a lotar o salão para impedir que ele acontecesse. Começamos a preencher nosso tempo não com atividades que nos fizessem crescer, mas com tantas que nos fizessem sumir. Entramos no Facebook, postamos no Twitter, checamos nosso Instagram, cuidamos dos filhos, lavamos
tiramos a roupa, enchemos a cara, assistimos a livres e mais livres até cairmos de Walking Dead, de mal dormir. A euforia dos possíveis ganhos foi dando lugar à constatação das inevitáveis perdas. Perdemos tanto que nem sabemos direito o que. A rotina, a segurança, a estabilidade, a confiança naquele amigo que contra tudo e contra todos acreditou que o vírus era uma invenção chinesa e que tudo no fundo não passava de uma gripezinha. Perdemos tanto que nem sabemos direito quantas pessoas, no dia em que escrevo este capítulo, nós ultrapassamos a marca de 10 mil óbitos pela Covid-19. Nossos mortos foram reduzidos a números oficiais. Assustados, cansados, deprimidos, inseguros, isolados e, principalmente, ansiosos, passamos a comer a toda hora, beber qualquer coisa e a assistir a todas as séries em série. Nossa sociedade aceitou a ideia de que se estivermos sempre muito ocupados a verdade sobre nossas vidas não nos alcançará. 77 para Brené Brown. Nossa necessidade de entorpecimento é fruto da combinação de 3 componentes nocivos que vimos bem de perto durante nosso confinamento: vergonha, ansiedade e isolamento. Importante dizer que vergonha se difere da culpa. Culpa se refere a um fato, não fiz algo bem o bastante. Já a vergonha diz respeito a um estado, eu não sou bom o bastante. A ansiedade descrita pelos participantes da pesquisa pareceu ser alimentada pela incerteza, pelas exigências esmagadoras e competitivas de nossa época e pelo mal-estar social. A vergonha entra em cena quando experimentamos a ansiedade não apenas porque nos sentimos temerosos, impotentes e incapazes de administrar as exigências cada vez maiores da vida, mas porque, no fim das contas, a ansiedade é composta e se torna insuportável pela crença de que se fôssemos mais inteligentes, mais fortes ou melhores, seríamos capazes de dar conta de tudo. O entorpecimento, aqui, se torna um meio de abrandar tanto a instabilidade quanto a inadequação. 78. No final dos anos 1980, eu trabalhava em uma escola de São Paulo e presenciei uma cena extraordinária que tem a ver com o avesso desse quadro de entorpecimento como busca de alguma forma de saciar a nossa ansiedade. Tive a sorte de filmar o momento com minha velha Panasonic VHS. Maria, uma aluna de 3 anos e alguns meses, tinha acabado de comer e estava tentando guardar o que tinha sobrado de volta na lancheira. Botou a garrafinha lá dentro, o pratinho, umas frutas, mas um pacote de bolacha cismou de não caber de jeito nenhum. Ela se levantou, deu a volta na carteira, tentou enfiar por aquele lado, voltou, tentou do outro lado. Foi tentando de tudo quanto foi jeito e nada de o pacote entrar. Quando achei que ela ia desistir, fui surpreendido com a sua brilhante ideia. Ela abriu o pacote e saiu distribuindo bolachas para os amigos. Quando achou que já era suficiente, ela tentou de novo, e o pacote teimoso continuava não cabendo, mas ela era determinada. Sentou-se e começou a comer tranquilamente as bolachas. Comeu 1, 2, 3, 4, 5. E aí, sim, ela pode finalmente guardar o pacote, quase vazio. Lá dentro, 79, fiquei maravilhado com a cena. Era uma GG genial de palhaços. Mais tarde, mostrei a fita para o professor Cláudio Saltini, diretor da escola. Ele assistiu atentamente e me disse: essas bolachas nunca fariam mal para o Maria. Ela as comeu para resolver um problema externo, e não para tentar tapar um buraco de dentro. Os escudos da superexposição, holofotes. Em quase toda a oficina de que participei até hoje, seja como aluno, seja como facilitador, sempre teve um participante que, por meio de várias estratégias, se esconde atrás da superexposição. Uns fazem gracinhas e piadas o tempo todo, outros topam tudo instantaneamente, mas não se entregam de verdade. E aos que já chegam escancarando seus medos mais secretos e sofrimentos mais doídos, sem que ninguém ainda esteja preparado para isso. Estes últimos claramente usam a vulnerabilidade como uma armadura que os protege de estarem verdadeiramente vulneráveis. Em vez de se abrirem aos poucos para que uma pequena luz sinalize como estão, emitem um holofote que nos ofusca. É claro que parte deles sequer tem consciência de estarem fazendo isso, e podem estar agindo no desespero por um par de orelhas que lhes escute um coração que dê conta de seu transbordamento. No entanto, cabe a quem recebe o jato de luz equilibrar compaixão e discernimento, compaixão para acolher o outro em seu expurgo e discernimento para distinguir o que genuinamente transborda dele daquilo que, em forma de um mar de luz, ele faz transbordar para gerar sua armadura de vulnerabilidade. Gosto muito de uma história narrada por Newton Bonder, 80, que faz a distinção entre holofotes que nos cegam e luzes que nos sinalizam. Ele conta que um homem estava perdido em uma floresta. A noite chegou e quando ele estava ficando desesperado avistou ao longe uma luz. Logo percebeu que se tratava de um rapaz com uma lanterna. Ufa! Exclamou aliviado. Estou salvo. Guiando-se pela luz, aproximou-se e disse o quanto estava feliz por tê-lo encontrado. O rapaz, no entanto, lhe contou que também estava perdido, mas que juntos encontrariam a saída mais fácil. Nesse momento, o homem percebeu que o rapaz da lanterna tinha os olhos fechados. Você é cego? Perguntou-lhe incrédulo. O rapaz respondeu que sim e o homem, inconformado, exclamou: ora, se você é cego, por que precisa de uma lanterna? E o rapaz lhe respondeu com obviedade: não trouxe a lanterna para que eu veja, mas para que os outros me vejam. Os escudos da superexposição, invadir e roubar. Outro comportamento defensivo que aparece na pesquisa é o que a autora chama de invadir e roubar, certamente reforçado pelo mundo louco em que vivemos, no qual temos 1 milhão de amigos virtuais, mas talvez ninguém para compartilhar uma história miúda e banal do dia a dia. Esse comportamento defensivo tem a ver com a confusão entre criar intimidade e expor privacidade. Sem que estejamos preparados, a pessoa por trás desse escudo, como diz um amigo meu, invade a nossa alma com informações íntimas para os quais não estamos minimamente preparados. Oi, muito prazer. Meu nome é Luiz Fernando. Tudo bem? Eu gosto de transar de bobs. Abaroado, o seu sistema cognitivo não sabe o que fazer. Bobs? Ainda se usa bobs? Transar? Ele disse transar de bobs. Qual é o nome dele mesmo? Enquanto seu pobre cérebro tenta dar conta das surpreendentes e precoces revelações, o outro já se instalou no meio das suas defesas com a intenção de sugar toda a sua atenção e energia. Em minhas investigações com pessoas que desenvolvem esse comportamento, pude constatar que a motivação que está por trás dele é o desejo de atenção. É claro que as questões de valorização estão por trás do desejo de atenção, mas em nosso mundo de mídias sociais é cada vez mais difícil identificar o que é uma tentativa verdadeira de contato e o que é puro exibicionismo. De um jeito ou de outro, não se trata de vulnerabilidade. 81. O que fazer em um caso desses? Como acredito que a compaixão e a empatia são caminhos que devem levar primeiro para dentro e depois para fora. Acho que o melhor nesse caso é a gente se escutar. Dou conta disso nesse momento. Se sim, a comunicação não violenta pode ser um bom percurso para ajudá-lo a descobrir quais as necessidades por trás desse comportamento. O escudo do zigue-zague em algumas coisas nos fazem perder muito tempo. Trânsito, por exemplo, quem, como eu, mora em cidades como São Paulo, acaba deixando muitas horas da sua vida depositadas dentro de carros e transportes coletivos. Atualmente, como eu estou em quarentena, nada me faz perder mais tempo do que procurar a
Tampa certa do Tupperware. Acho que é por isso que esses potes têm esse nome, Tupperware. Uma loucura. Por mais que tente organizar, separar por tamanhos e formatos, elas cismam em se esconder. Nunca estão ali na gaveta, disponíveis para serem achadas de primeira. Tenho certeza de que, se somar as horas gastas com isso, são dias e dias da vida desperdiçados nessa abominável atividade. Quando morrer, tenho certeza de que chego lá em cima e me dizem, pode voltar. Só de Tupperware você tem mais 2 meses de crédito. Brené Brown certamente tem várias Tupperware em sua casa, mas nos seus livros ela não se refere à procura de tampas como uma atividade que nos faça perder tempo e energia, escamotear a nossa vulnerabilidade. Sim, admito, e reconheço muitas vezes atrás do escudo do zigue-zague. Zigue-zaguear nesse contexto significa tentar controlar uma situação dando as costas para ela, fingindo que não está acontecendo, ou até mesmo fingindo que você não se importa. Costumamos nos desviar do conflito, do desconforto, da possível confrontação, do potencial de passar vergonha ou ser magoado e da crítica, seja autocrítica ou a que os outros nos dirigem. Zigue-zaguear pode levar um indivíduo a se esconder, fingir, evitar, procrastinar, culpar e mentir. 82. Um bom exemplo de zigue-zaguear como procrastinação é quando a gente fica dando voltas e voltas antes de entrar no assunto, como, por exemplo, iniciar falando sobre Tupperware e no intertítulo sobre escudos contra a vulnerabilidade, para encerrar sem dar voltas, a ponto que considero uma derivação no escudo do zigue-zague e me permito incluir aqui o desagradável escudo da positividade excessiva, que, assim como os demais, também nos ajuda a fingir que nada está acontecendo. Quando despejado sobre os outros, o excesso de otimismo impede que a empatia esteja presente e transforma o positivista no que eu e Christian Dunker chamamos de abominável Poliana. 83. Oi, estou triste, perdi o emprego, que ótimo. Você estava precisando descansar um pouco mesmo. Quando usado para consumo próprio, o escudo da positividade excessiva impede que o positivista acolha a realidade como única forma de poder transformá-la. Morreram mais de 15 mil, mas, tranquilo, é só uma gripezinha. Escudo da desconfiança, crítica, frieza, crueldade é a melhor defesa. Ataque. Alguém disse. A notícia se espalhou e deu no que deu, um campo de batalha em cada conversa. Crítica, desconfiança e crueldade na verdade não são armaduras, mas duras armas que usamos junto à frieza da armadura. Espadas para atacar a ousadia do outro que reflete nosso medo de usar. Machados que cortam assuntos que nos desagradam, lanças para manter o outro à distância. É fundamental, e isso nunca nos ensinaram na escola, que tenhamos a consciência de que, quando o assunto envolve emoção, apenas 7% do que dizemos chega até o outro por meio dos significados das palavras. Repito, apenas 7%. Cerca de 55% do que estamos dizendo ao outro é manifestado pela nossa expressão corporal, e 38% pela melodia da nossa voz. Sarcasmo e ironia, olhares e tons de voz entram aqui como temperos cruéis para a agressividade das nossas palavras. Todos nós já nos sentimos até mesmo mais feridos pela forma pela qual as palavras do outro foram ditas do que com as palavras dele em si. Na pesquisa de Brené Brown, a crítica aparece como uma espécie de pedido de socorro, uma estratégia em que homens e mulheres recorrem na busca por serem vistos e escutados. Marshall Rosenberg diz que somos perigosos quando não temos consciência de nossa responsabilidade por nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. 84. Brené Brown aponta no mesmo sentido. Assumir a responsabilidade pelo que dizemos é o modo de verificar as nossas intenções. 85. Acontece que nem sempre estamos em condições de assumir a responsabilidade pelo que dizemos pelo simples fato de que muitas vezes não temos consciência de como as palavras estão saindo de nossas bocas. Precisamos do outro. Muito provavelmente, disse outro a quem estamos machucando talvez sem perceber. Interromper o ciclo de violência implica que ele nos diga o que escutou, como escutou e de que forma isso machuca. Isso tudo sem nos imputar culpa nem vergonha, pois essas coisas servem apenas como combustível para a violência. Estou falando de um círculo virtuoso que envolve vulnerabilidade e coragem. Dele, temos a expressão do que se sente e do que se precisa. Em nós, de nos abrirmos para escutar. Voltamos a falar aqui de compaixão e complacência. Necessitamos de compaixão com a nossa humanidade, mas não de complacência com o nosso comportamento. Por mais que, muitas vezes, a gente não consiga separar uma coisa da outra. O escudo de Viking ou vítima parte significativa dos entrevistados na pesquisa de Brené Brown parecia ver a realidade por meio de uma lente bifocal que divide o mundo entre dominantes e dominados. Para esses entrevistados, ou se está no controle, e no comando, ou se é comandado. Boa parte dos entrevistados atribuiu essa visão binária de mundo aos valores e princípios que lhes foram ensinados na infância. Brené Brown enfatiza que, quando ensinarmos aos nossos filhos que transparência e vulnerabilidade são emoções perigosas e que devem ser postas de lado, estamos lhes encaminhando para o perigo do isolamento emocional. A armadura de Viking ou vítima não somente perpetua comportamentos de dominação, controle e poder naqueles que se enxergam como vikings, mas pode estimular um sentimento progressivo de vitimização naqueles que acreditam que estão sendo alvos de ataques ou tratados de maneira injusta. Com essas lentes só há 2 posicionamentos possíveis: exercer poder sobre algo ou alguém, ou se sentir impotente. Nas entrevistas, ouvi muitos participantes parecerem resignados a serem vítimas simplesmente porque não quiseram se tornar a única alternativa na opinião deles. Vikings. 86. Embora na pesquisa o grupo que sustentava essa visão polarizada fosse também composto por mulheres, a pesquisadora diz que faz sentido de certa forma dizer que isso seja, de certo modo, uma questão de gênero, pois muitos homens, mesmo os que não recorriam a essa armadura, mencionaram terem sido ensinados e moldados na infância e na adolescência pela dinâmica de que o mundo é dos vencedores, sem esquecer de que vencer e dominar as mulheres faziam parte da lista dos princípios masculinos. 87. Em 1964, o tremendão Erasmo Carlos já cantava que perdão à namorada é uma coisa normal. 88. Mas ele tinha que manter a sua fama de mal. Quase 20 anos depois foi a vez de Marcelo Camelo falar sobre o escudo do Viking, ou vítima ao compor cara valente. 89. Que grudou na nossa orelha por meio da voz de Maria Rita. A polaridade ancestral e atávica do bom mal. Esperto tonto. Manda um mandado é um prato cheio para o humor. Na comédia dell'arte, por exemplo, boa parte do jogo cômico se dá na relação do patrão rabugento e autoritário encarnado por Pantaleão e seu atrapalhado servo Arlequim, seu oposto. A relação binária entre Viking e vítima também é retratada pelos palhaços por meio de suas duplas clássicas de Branco e Augusto. O palhaço branco é autoritário, mandão e arrogante, costuma ser dono de todas as certezas. O Augusto se contrapõe pela ingenuidade e atrapalhação. O primeiro manda, o segundo obedece, mas não tanto. Como uma criança, vive quebrando as regras impostas e acaba, com isso, colocando o branco ou os dois em apuros. O gordo e o magro, célebre dupla do cinema, são o melhor exemplo do que estou falando. Eles, porém, têm uma particularidade muito especial, e por isso deixei para falar deles no fim deste capítulo sobre escudos universais contra a vulnerabilidade. Ao contrário das tradicionais duplas do circo, em que o branco muitas vezes é violento a ponto de bater no parceiro
parceiro, a livrar de Stamlore, o gordo e o magro, nutrem afeto verdadeiro um pelo outro. A relação entre ambos tem matizes, nuances, cores mistas, porque cada um deles é também muito mais complexo dos que os tipos que retratam. E isso os humaniza. A relação deles revela a estupidez e inadequação dos estereótipos nos quais tantas vezes nos aprisionamos e, ao mesmo tempo, a beleza que existe quando irrompemos as barras da gaiola. Em um dos seus filmes, o gordo, desiludido amorosamente, resolve se matar e, por amor ao magro, tenta convencê-lo a fazer o mesmo. Afinal, como é que o magro vai conseguir viver sem ele? É uma atitude egoísta, mas sem dúvida é também uma declaração de amor. Não é à toa que sejam eternos. Vemos neles o ridículo e o belo das nossas relações. Quem de nós já não disse eu não posso viver sem você, mas no fundo estava querendo perguntar, você consegue viver sem mim? As barreiras entre o gordo e o magro são rompidas pelo afeto. Embora cada um tenha o seu temperamento, é o amor que rompe o círculo vicioso da relação viking ou vítima e aproxima a humanidade de um da humanidade do outro. No fim das contas, qualquer que seja a armadura que usemos para nos proteger do mundo, o que nos fortalece para sairmos de trás delas sempre será o amor. Amor por si, pelo outro, pelas nossas relações. Acho que é disso que se trata este livro. 29 cursos de iniciação de palhaço costumam culminar em um evento bonito e profundo, o ritual do picadeiro. Neste ritual, o mestre se transforma no dono do circo e os aprendizes em candidatos guia à vaga de palhaço. Coloca-se um biombo na sala, os aprendizes sentam-se em frente a ele, dando espaço suficiente para as apresentações dos candidatos. Inicia-se então o momento mais aguardado de todo o curso. Um aprendiz vai para trás do biombo, coloca o seu nariz vermelho e, ao escutar próximo, entra no picadeiro. Sua missão é ser contratado para atuar no circo, mas para isso terá que fazer seu mestre rir. Todos passarão pelo teste, e posso garantir que a tarefa não é fácil. O dono do circo, papel ancestral vivido pelo mestre, não procura piadistas, procura palhaços. Isso quer dizer que a comicidade que se busca no picadeiro está por trás das máscaras cotidianas. E, para ser contratado, o aprendiz terá que despilar-se. O nariz vermelho é a menor máscara, a que menos esconde e a que mais revela, dizia o mestre dos meus mestres, 90, Luiz Otávio Burnier, 91. O educador Rubem Alves fala algo bem parecido ao se dar conta de que sempre fora um educador palhaço. É preciso distinguir um bufão de um humorista. Um humorista é um especialista na produção da história de um liquidificador abandonado pelo pai, ou, sobre a coragem da vulnerabilidade. Riso, riso pelo riso, ele é bom nas piadas. O bufão, ao contrário, produz o riso para mostrar as cuecas samba canção debaixo da sobrecasaca, 92. Se o aprendiz levou a sério o processo que o fez chegar até ali, nada será mais importante para ele do que aquele momento. Os dias que antecederam o picadeiro foram de intensa investigação e pesquisa, uma jornada lúdica por meio e por dentro de si, em memórias da infância, sentimentos muitas vezes represados e protegidos por um jeito de ser e agir e por um corpo construído para nos blindar do mundo externo. À medida que o processo vai se aprofundando, o mestre vai percebendo quais jogos do seu repertório podem ajudar os aprendizes a se distraírem o suficiente para ludibriar as defesas com as quais chegaram. Estamos falando de uma construção apoiada em prazer e delicadeza, pois é preciso compreender que se a pessoa chegou com aquela crença, com aquela convicção, daquele jeito, com aquele corpo, é porque ela precisou construir isso tudo para se proteger de algo que muitas vezes ela nem sabe o que é. Por isso que quanto mais gostoso e leve for o processo, mais distraidamente o grupo se permitirá mergulhar. O mestre consciente sabe que só a própria pessoa é quem tem o direito de derrubar a muralha. O melhor que ele pode fazer é criar espaço para que o corpo experimente movimentos pouco cotidianos, oferecendo ao habitante desse corpo um estado de conexão tão profundo que permitirá que a muralha construída dense junto com o coração que pulsa lá dentro. A história Maria, nome fictício, chamou a minha atenção desde o primeiro dia de curso. Ela era séria, até um pouco dura. No entanto, seu corpo rígido como um robozinho deixava transparecer um traço inconfundível de doçura que vinha lá de dentro. O contrário também é muito comum. Aprendizes cuja doçura aparente faz de tudo para esconder o serzinho bravo e mal-humorado que mora lá dentro. Sei que isso acontece porque fomos educados para sermos fofos, bonitos e inteligentes, como dizia a titia enquanto apertava as nossas bochechas. Voltando a Maria, fui percebendo que ela resistia ao processo sem perceber que estava resistente. Participava prontamente das brincadeiras, mas não vivia para valer a experiência. Lá pelo terceiro ou quarto dia, em um momento de conversas e partilhas pessoais, eu a escutei deixando escapar a frase meu pai abandonou a minha mãe quando eu tinha 5 anos. Mas eu não tô nem aí. Para mim, tudo bem. A frase meu pai abandonou a minha mãe ficou ressoando em mim até o fim do encontro, e supus ter captado uma pista deixada por ela meio sem querer, querendo, como se me dissesse com o canto da boca, olha, é disso que quero brincar. Já era véspera da noite do ritual do picadeiro quando a flagrei se divertido plenamente com uma brincadeira pela primeira vez. Eu havia pedido que cada um interpretasse um eletrodoméstico com o corpo. Foi bonito observá-la vivendo a brincadeira como uma criança feliz, ora girando como se fosse uma batedeira, ora chacoalhando como um liquidificador, criando movimentos e sons muito diferentes, se divertindo e gargalhando com ela mesma, como uma criança brincando sozinha no quarto. Quando finalmente a noite do picadeiro chegou, todos nós estávamos muito ansiosos e entusiasmados, tipo primeiro dia de aula ou volta das férias. Arrumamos o ambiente lindamente com luzinhas e velas, demarcamos o espaço do picadeiro com uma corda e nos postamos em frente ao biombo. Eu os lembrei da importância daquele momento e do quanto me senti apoiado em um enorme senso de honra e responsabilidade por estar em um lugar que já fora ocupado por grandes mestres como os que tive. Iniciou-se o picadeiro e os aprendizes foram se apresentando um após outro. A experiência de quem vai à frente é também um picadeiro para quem está assistindo. Quase no fim das apresentações, vejo Maria se levantar e ir para trás do biombo. Perguntei se ela estava pronta, ou seja, se ela tinha colocado o nariz vermelho. Escutei um e então pedi para que ela aparecesse fazendo algo muito diferente e engraçado. Esse comando é um truque para tirar ainda mais um pouco o chão do aprendiz. O que será algo muito diferente e engraçado? Maria entrou com muita boa vontade, mas, exatamente como no início do seu processo, ela resistiu sem perceber sua resistência. Suas macaquices não soavam verdadeiras, e por não soarem autênticas, ninguém ria. É importante dizer que isso acontece com toda a torcida do Corinthians, como se costuma dizer. É aí que entra o papel do mestre, 93, que, por ter observado o processo de cada um, pode ajudá-los com algumas coisas que os aprendizes não se lembram de terem feito. Olhei para Maria, pedi que ela parasse de fazer tudo, e como dono do circo lhe disse, preciso contratar alguém que saiba imitar um liquidificador. A senhora sabe, era do que ela precisava. Em um instante, ela passou a brincar com aquilo que funcionava como um portal para o seu prazer e, consequentemente, de conexão com ela mesma. Rapidamente todos começaram a rir do liquidificador Maria, e movida pelo sucesso imediato, passou a brincar mais e mais. Vendo que ela estava na plenitude da sua diversão, passei a incluir alguns comandos como liquidificador com vergonha, liquidificador com vontade
de fazer xixi, liquidificador apaixonado. Ela se divertia muito interpretando esses estados e a plateia se divertia muito com ela. Fui alternando os comandos até que, em um dado momento, eu disse, liquidificador abandonado pelo pai. Naquele instante, sinto como se o galpão onde estávamos tivesse saído do chão. Ela passa a vibrar e chacoalhar em uma coreografia intensa em verdade, movimento que parecia querer liquefazer sentimentos que estavam lá dentro empedrados havia muito tempo. Os movimentos aumentaram de intensidade até que, sem parar de dançar, ela começou a chorar e chorar e chorar e chorar. E eu e os aprendizes, colados nela, sem tirar os olhos por um segundo. Aos poucos, em decorrência do cansaço, seus movimentos começam a ficar mais suaves até que, exausta, ela parou de se mexer, mas era perceptível que continuava dançando. Ela estava muito diferente. Seu corpo não era mais o mesmo. Suas feições, seu olhar. Eu lhe dei alguns segundos e, então, pedi para que ela olhasse para mim e dissesse tudo o que gostaria de ter dito e nunca pôde dizer para o seu pai. Com uma força que vem lá de dentro, ela passou a proferir ofensas, acusações e xingamentos. Isso lhe fez recobrar a energia. Sem que ela esperasse, eu dei um novo comando, liquidificador com raiva. Instantaneamente ela voltou a dançar com movimentos frenéticos, mas agora berrando palavrões. A plateia veio abaixo de tanto rir, chorar e chorar de rir com a cena daquele liquidificador furioso. Sua energia dessa vez durou menos e, lívida, ela parou, olhando-nos ofegante. Deixei que sua respiração abrandasse e lhe disse, Maria, o que acho mais bonito em sua raiva é o quanto ela quer te proteger da sua dor. Ela suspirou longamente e quase percebi um sorriso em seu rosto. Pedi que ela respirasse fundo e, encorajado pela nossa conexão sincera, olhasse para mim como se estivesse olhando nos olhos do seu pai e que dissesse, do fundo do coração, não o que eu, pai, fiz, mas o que ela sentiu nesses anos todos. Nunca mais vou me esquecer do liquidificador filho olhando nos olhos do liquidificador pai dizendo com todo o coração, pai, estranhei muito quando nunca mais te vi, a gente brincava tanto, você fez muita falta no meu aniversário de 7 anos, você tinha que ver a roupa linda que usei, pai, eu queria muito que você estivesse em casa. Quando menstruei pela primeira vez, minhas amigas falaram que na casa delas teve uma espécie de rito de passagem. Você fez muita falta na minha formatura, queria muito poder olhar para você com o diploma na mão. Sua voz saiu, serena, profunda e emocionada. Seus olhos brilhavam. Falei, então, aos aprendizes sentados na plateia, levanta a mão quem acha que acaba de presenciar o momento de maior coragem que já viu de perto em toda a sua vida. Emocionados, todos levantaram os braços e ela abriu um amplo sorriso. Mais tarde, já na porta, quando nos despedíamos, ela me procurou, me deu um abraço e um presente. Ela disse, muito obrigada. O processo me fez entender que a Maria pequena já foi suficientemente abandonada para que a Maria grande faça o mesmo com ela. Gente, que processo lindo esse, né? E ele coloca aqui uma metodologia do liquidificador, né? Misturando constelação familiar com psicodrama, com core energético, vindo da bioenergética, que é um trabalho vindo de Reich. Cara, ele mistura uma série de coisas aqui, junto com esse trabalho do Cláudio, do palhaço, para desbloquear a pessoa, né? Chacoalhar e dançar naquele estilo, como um liquidificador, trazendo, né, referências para ver aonde pega, né? Isso é muito poderoso, mas precisa ser dirigido. Precisa ter alguém com muita sabedoria para dirigir esse lugar e libertar por meio do movimento, né? Alguém quer falar alguma coisa aí? Desculpa, ele faz isso de forma instintiva ou é proposital? Meio a meio. Ele vai sacando, vai testando algumas coisas, né? A pessoa que dirige, que é um diretor, eu falo sempre que quem conduz uma constelação familiar precisa ser um diretor cênico, né? Ele precisa sacar o que está acontecendo ali, porque é um improviso. Você não sabe para onde aquilo vai. Você testa aqui, testa ali, você vai fazendo alguns testes, algumas coisas que são básicas, né? Pai, mãe, infância, escola, professor, tio, primo. Porque se a pessoa, por exemplo, sofreu algum abuso, chega num momento que aquilo demonstra. Se sofreu algum bullying, se teve uma perda, como essa pessoa, né? Perdeu o pai com pouca idade, e isso causou um trauma, aquilo tem um bloqueio de movimento, entende? Então a pessoa vai testando, vai percebendo quais são os movimentos e fica claro que ali tem que liberar aquilo. Liberar o quê? A mágoa, a raiva, rancor, o ódio, para acessar o perdão. Cara, é muito bonito esse trabalho, muito interessante isso. Eu nunca tinha visto dessa forma, né? Eu sempre já utilizei muito, fiz muito isso em consultório, né? Principalmente com o core energético, liberando a raiva, batendo nas coisas, enfim, que é um pouco que o core traz, mas nunca dessa forma como ele trouxe. Muito bonito isso. Bora continuar.
Toca. 30 toca o telefone. Eu atendo. Alô, alô, é o Cláudio Tebas, é ele. Aqui é o boleto do financiamento imobiliário. Você está sequestrado. Boleto. Eu, sendo sequestrado por um boleto. Impossível. Impossível? Em que você estava pensando durante o filme ontem à noite? Ontem à noite? Filme. Que filme mesmo viu só? Está sequestrado. Ah, tava pensando em mim. Mon amour. Venço semana que vem e nada de dinheiro, que absurdo. Um boleto ter a pachorra de me sequestrar. Isso é muito indigno, desculpe. Boletos não tem código de ética. Só código de barras o tempo futuro. O tempo passado, preocupações, expectativas e ilusão de controle são sequestradores da nossa presença. O desejo de controlar é um vampiro de felicidade, presença e conexão. Ele cria um vácuo temporal que nos subtrai do aqui e agora. Não há, por exemplo, imprevistos no presente. Presença aqui agora e de dentro para fora. Ah, sim, imprevisto no que havíamos programado para o presente no passado. Mas o presente teima em não se submeter ao nosso roteiro. Ele se impõe, é soberano. Ele apenas é o que está sendo. Infinitivo e gerúndio juntos. Se você planejou uma viagem e tudo saiu exatamente como você programou, existe uma grande possibilidade de que, apesar de todo o amor com que você possa ter se dedicado, muitas vezes você tenha sido um chato que tenha ultrapassado as fronteiras entre cuidar para que tudo fosse bom e controlar para que tudo saísse como você queria. Newton Bonder diz que a nossa presença pode ser medida pela nossa capacidade de se surpreender. Todo processo eficiente deve produzir aspectos e situações surpreendentes. Sem surpresa, quando se busca controlar a realidade antecipando a presença, a perda de inteligência, capacidade de se relacionar e, subsequentemente, de qualidade de vida. 94. A comunicação não violenta e a linguagem do palhaço são artes do encontro e nos convidam a estar aqui, neste lugar, neste instante, eu comigo, eu com você, nós dois com essas emoções que, sim, se misturam com emoções que antecederam esse encontro. O desafio, e digo desafio para reforçar que não existe uma fórmula a percebermos, no bololo de sentimentos que estão presentes no encontro, qual deles pede para ser manifestado exatamente aqui e agora. A raiva que me trouxe até aqui, por exemplo, pode ter que dar lugar à vergonha instantânea de estar na sua frente para falar justamente da minha raiva. Quando a gente escuta e expressa o que está vivo em nós no momento presente, juntamos os três conceitos: escuta, vulnerabilidade e estado de presença. Se acolher e se permitir ser dentre as causas mais cruciais para a nossa não presença está o nosso não acolhimento de nós mesmos, o que nos faz muitas vezes passar a vida tentando ser quem não somos e estar como não estamos, em uma corrida insana para atender expectativas de um olhar estrangeiro que na maioria das vezes lançamos a nós mesmos. Não sei se é possível desligar a câmera desse Big Brother pessoal, mas tenho convicção de que podemos ser mais generosos com a edição. Falo por mim, desde sempre travo uma luta contra o que chamo intimamente de minha insegurança. Parece bobagem, mas preencher ficha de hotel sempre foi um tormento. O campo nome, o que, idade, o que, de onde vem, para onde vai ir. Lá está ele, o maldito espaço profissão. O que botar ali? Escritor, não, não. Escritor bom mesmo é fulano e Beltrano. Palhaço, não. Palhaço bom mesmo é o Arrelia. Educador, não, né? Educador bom mesmo é Ciclano. Isso tudo acontecendo e o balconista, ali, testemunhando o meu sofrimento. Acho que ser palhaço me ajudou a encontrar a solução. Faz alguns anos que preencho o campo profissão escrevendo simplesmente, eu, antes de ser uma piada. Escrever é uma verdade. Imperfeitamente, sou todas as palavras com as quais completaria aquele espaço. Escrever é uma forma de me fortalecer, afirmando para mim mesmo a minha autoaceitação. E disso faz parte aceitar a minha timidez. Sim, sou muito tímido e sempre que conto isso as pessoas me perguntam, mas como? É possível ser tímido e ser palhaço? Estar na frente da plateia, falar em público, todas essas coisas? A resposta é que, ao contrário do que ouvi até os 30 anos a respeito da timidez, ser palhaço me ensinou que não precisava ventê-la como se fosse um defeito. Precisava aceitá-la. Hoje, eu e ela trabalhamos colaborativamente. Ser palhaço me faz dar as mãos para a timidez, içá-la amorosamente lá do fundo, e oferecê-la como algo que faz parte do melhor de mim. Ela é parte essencial da minha força de conexão com o outro. O encontro com a linguagem do palhaço me ajudou a compreender melhor a tal história de crenças limitantes. Não é a timidez que impede a conexão, mas a crença de que ela é um impeditivo. O que impede a conexão é a negação da nossa verdade, com ela, da nossa presença. É muito desconfortável, por exemplo, ver alguém fingindo que está muito à vontade em uma apresentação quando percebemos o contrário. Sempre que negamos ao outro o nosso estado presente, oferecemos para ele a nossa ausência. E ausência, é claro, não conecta. Por outro lado, é muito gostoso quando vemos alguém de peito aberto admitir, por exemplo, que está nervoso, com vergonha, com medo de fracassar. Colamos nessa pessoa, porque ela está ali de corpo, mente, coração e espírito. Nos identificamos com a sua humanidade e admiramos a sua coragem. Trabalho há quase 30 anos com equipes corporativas e é muito comum, sobretudo quando vou trabalhar com times de vendas, escutar algo assim na reunião que antecede o treinamento. Temos um vendedor que é um avião, extrovertido, divertido, engraçado. Queremos que o time tenha esse perfil. Eu sempre respondo, do jeito mais delicado que posso, que se querem no time pessoas extrovertidas, divertidas e engraçadas, eles têm que contratar pessoas que se considerem extrovertidas, divertidas e engraçadas. Mas se querem que o time que já está lá tenha alta performance, o melhor que podem fazer é eliminar e fortalecer o potencial comunicativo de cada um e oferecer ferramentas para que isso desenvolvam. 31. Se tem alguém que gosta de roda de palhaço, esse alguém é o cachorro. A gente abre a roda, começa a função e, batata, pelo menos um aparece. Os mais discretos ficam ali, olhando quietinhos, mas, invariavelmente, surge aquele tipo canino que gosta de chamar a atenção. Fica latindo, atravessa a roda pra lá e pra cá. O pior, senta-se no meio dela e começa a se coçar como se não houvesse amanhã. Alguns mais atrevidos cismam de fazer xixi ou cocô. Tanta rua, tanta calçada, tanta árvore por aí, mas é ali, no meio da roda, que eles resolvem fazer suas necessidades. A plateia, é claro, não se aguenta e cai na risada. Um palhaço menos experiente tende a ficar desestruturado com a cena e, por isso, pode cometer o maior erro de qualquer artista de rua, fazer de conta que aquilo não está acontecendo, ignorar o fato e tocar o barco. Irritado por não poder controlar as marés, passa a se revoltar com a tripulação do navio. Como pode a plateia rir do cachorro, e não de mim? Nessa hora os deuses da desconexão agradecem. A plateia, incomodada com o sofrimento e irritação daquele que estaria ali para lhes divertir, começa, pouco a pouco, a se dispersar. E com eles o protagonista da tarde, o cachorro. No final da deprimente apresentação, o palhaço da nossa história senta-se, chateado, e comenta, o espetáculo de hoje sempre aparece um cachorro no meio da roda.
Foi ruim porque um cachorro atrapalhou. Diante da mesma situação, outro artista com mais experiência diria: hoje a apresentação foi ruim porque eu não soube lidar com o cachorro. Os anos de estrada e de rua ensinaram a esse palhaço que, para ser um artista calejado, é preciso pegar na enxada. Ou seja, para aprender a lidar com o cachorro é preciso lidar com o cachorro. Negar a existência do cão só serve para criar um abismo, espaço e tempo entre o palhaço e a plateia. E quando isso acontece, cada um passa a viver e assistir a um filme diferente. Enquanto o palhaço está em algum lugar do passado, 95, tentando resgatar um roteiro perdido. A plateia está no aqui e agora se deliciando com todos os CEs merecem o seu. 96. O apego ao roteiro antigo impede que o palhaço perceba que lhe foi oferecido um novo plano proposto pelo visitante canino, e que esse plano sugere novas cenas e ações. 1. Aceitar a presença do cão. 2. Escutar que sentimentos genuínos isso gera: medo, pena, amor. 3. Compartilhar com a plateia, revelando esses sentimentos. O que eu faço? Tenho pavor de cachorros. 4. Agir de acordo com esses sentimentos partilhados. Repulsa x impulso. A repulsa ao cachorro impedia que o palhaço utilizasse a presença do cão como impulso de conexão. Neste novo e inesperado roteiro, ele aceita e acolhe a diversidade e todas as suas ações passam a ser de inclusão da realidade que até então ele negava. Para a alegria da galera que adora ver um palhaço em apuros, ele pede socorro, sobe na cadeira, tenta se esconder atrás de alguém, chora que nem criança, sai à procura do dono. O cachorro não é mais um problema e o palhaço deixa de ser seu refém. Aceitar os fatos e compartilhar os seus sentimentos permite ao nosso herói trabalhar em cooperação com tudo e todos à sua volta. Agora, sim, ninguém foi embora e, no fim do espetáculo, todos merecem o aplauso, o palhaço, a plateia e o nosso visitante, que, nem preciso dizer, atuou bem pra cachorro. 32. Você chega na cozinha e tem um prato sujo na pia. Você não gosta, mas se recrimina: tô ficando chato, e só um prato na pia. Vai lá e limpa. No dia seguinte, quem está lá? Um prato sujo na pia. Você podia falar com quem deixou o prato, mas, pra quê? Que chatice. Tô ficando velho, afinal, e só um prato na pia. Você vai lá e limpa. Os dias passam, os pratos surgem e você não fala nada, afinal, e só um prato na pia. Mas aquilo vai irritando cada vez mais. Parodiando o cantor Peninha, o conflito que você negou por fora vai crescendo, crescendo e o absorvendo por dentro. 97. Chega uma hora que você não quer mais lavar, mas sim quebrar o prato na pia ou na cabeça do folgado, maledeto, bagunceiro que deixa o prato na pia. É isso que acontece quando a gente não admite que apareceu um cachorro no meio da roda. A chance de um chihuahua virar um rottweiler nervoso é enorme. Negar o fato que pode gerar conflito é alimentar o conflito de dentro para fora. Tem uma brincadeira que diz: ração deixa pra lá, faz seu conflito crescer é ficar forte. Encontre nas melhores pet shops. O economista, consultor e mediador de conflitos Friedrich Glasgow, 98, sistematizou o que ele denomina como os 9 degraus de agravamento do conflito e como eles podem levar a relações do prato na pia até o abismo. No filme A Guerra dos Roses, 1990, escrito por Adler e dirigido por o casal protagonizado por Michael Douglas e Kathleen Turner, mostra perfeitamente o conflito se escala para baixo. Esse processo de escalada dos conflitos. Depois de 18 anos juntos, eles decidem se separar. No entanto, o divórcio se torna uma grande disputa pela luxuosa mansão onde viviam. Tanto a dica desse filme quanto a descrição da escala apresentada a seguir é da mediadora Ana Paula Peron, 99, degrau 1. Endurecimento. Tudo começa com uma divergência, os pontos de vista se firmam e se entrechocam. Os oponentes não conseguem mais se abrir espontaneamente, desenvolvendo pequenas restrições interiores, tornando-se seletivos. Há como uma variação entre colaborar e competir e as partes ainda se esforçam para fazer as coisas funcionarem. Mas, se não conversarem para esclarecer questões presentes e compreenderem o ponto de vista do outro, o conflito poderá evoluir para uma situação mais tensa, deslocando-se as partes para o degrau seguinte. Degrau 2, debate polêmica. A palavra debate deriva do francês, prefixo de, completamente, combatre, bater, golpear, sen. Esse modelo de conversa supõe, portanto, que o outro é um adversário, um oponente que precisa ser derrotado. Ou seja, como o próprio nome diz, cada um buscará ter razão e iluminar, da melhor maneira possível, o próprio ponto de vista, que passa a ter o mesmo valor que o objeto da discordância. Ou seja, ter razão passa a ser essencial. Nesse nível, as partes se tornam bastante polarizadas. Assim, os argumentos são fortemente rebatidos e a discussão é desviada para o tema no qual cada pessoa se sente segura para promover a insegurança no oponente. Cada lado se fixa em sua própria linguagem e não consegue mais ouvir, imparcialmente, os interesses do lado oposto. Trata-se de um jogo no qual o que importa é mostrar superioridade intelectual, provocando polêmica. No momento em que as partes se convencem de que não será possível se entender por palavras, pois por elas só se irritam mais e mais, o conflito passa ao próximo nível. Degrau 3, ações sem palavras. Agora, cada um faz o que quer, apresentando a sua opção como um fato consumado. As ações passam a definir os acontecimentos e, agora, os inimigos passam a se olhar com desconfiança. Isso aumenta mal-entendidos que, por sua vez, aumentam a desconfiança. Frases como não falo mais nada, agora vou fazer meu jeito passam a ser comuns. Com o aumento da desconfiança, as partes começam a procurar aliados. Nessa altura, há o bloqueio da empatia e cada lado se fecha nas próprias questões emocionais, sem conseguir perceber o que ocorre ao redor. Até aqui, o foco das discussões ainda é o conteúdo que deu origem ao conflito. Ainda é possível que a relação se torne um jogo de ganha-ganha. O apoio das pessoas do entorno pode despertar as partes para o risco de, em vez de terem um conflito, serem absorvidas e totalmente enredadas por ele. Daqui até o 6º degrau, o foco deixará de ser o conteúdo e o conflito passará a ser outro. Degrau 4, imagens e coalizões. Os partidos estão tomados, os times se enfrentam. Não há mais uma discussão entre dois oponentes, mas uma crise entre dois grupos. Quem está a favor de um dos lados está contra o outro, e vice-versa, e cada lado se esforça para provar o quanto está certo e é competente, enquanto o outro está errado e é incompetente. A desqualificação dos oponentes é intensa. A cada nova experiência se fixam imagens da incompetência do outro, e tudo é feito para provar a teoria de que o outro é o errado. Assim, os lados avançam, buscando provar as suas teorias. Além disso, cada um se esforça para trazer mais gente para o seu lado e reconhecer as más intenções do outro partido. A confrontação fica mais radical e violenta, podendo chegar até agressões físicas. Degrau 5, perder a cara ou desmascarar o inimigo. Agora o bicho pegou de vez. O objetivo é fazer com que o oponente perca sua credibilidade moral. É dramático. Cada lado julga ter descoberto as verdadeiras intenções destrutivas do outro, e então se confrontam, nós, os anjos, contra eles, os demônios. O cenário é de heróis contra bandidos. Surgem
Agressões sem consideração alguma. Os ataques se tornam públicos e os agressores têm o compromisso moral de desmascarar o inimigo, de desmoralizá-lo. Degrau 6. Estratégias de ameaças. As partes em conflito passam a mostrar suas armas. Se você não fizer meu jeito, você vai ver. Como é dando que se recebe, o outro pode querer se vingar, e em algum momento vem o troco. Em geral, fica-se refém da ameaça que se fez, ou comprou a promessa ou perca a moral. Fazemos muito isso com nossos filhos. Se não fizer a lição, você vai apanhar. E agora, o que fazemos? Desse ponto em diante, cada degrau da escada terá o objetivo da destruição do outro, e todos perderão em algum grau. Não há ganhos reais para nenhum dos lados. Degrau 7. Ataques de destruição. Promessa é dívida e deixar de cumpri-la seria sinal de fraqueza. As partes julgam não haver alternativa senão partir para a ação. Passa-se agora a tentar ferir mortalmente nosso inimigo com tudo que estiver ao alcance. Sanções e castigos é de praxe. O desejo de ambas as partes é colocar um ponto final no conflito, mas pela coerção, pela força, querendo obrigar outro a fazer o que se quer. Degrau 8. Aniquilação total. Aqui o lema é, eu perco, mas o outro perde mais. Recordo de uma antiga história, de cujo autor que já não me lembro, um homem andava pelo seu vilarejo quando tropeçou em uma lâmpada mágica. Entusiasmado, ele esfregou o objeto e lá veio a fumacinha que depois se transformou em gênio. Naquele instante, passou por sua cabeça as maravilhas que poderia pedir para exibir aos seus desafetos. Materializado, o gênio lhe disse, tu me libertaste, por isso lhe concedo um pedido. Mas pense bem, pois tudo o que me pedires darei em dobro aos teus inimigos. Surpreso e desapontado, o homem pensou e lhe disse, peço que me arranques um olho. Degrau 9. Juntos ao abismo se for preciso morrer para que outro seja destruído. Ok, eu morro. Prefiro falir a empresa a ver você trabalhando aqui. Prefiro perder a guarda, mas com você meu filho não fica. Vou vender esta casa nem que eu tenha que morar na rua. Aviões nas Torres Gêmeas. Carros bomba em Beirute. Kamikazes em Pearl Harbor. 33 John Paul Lederach, considerado um dos maiores especialistas na construção de paz da atualidade, um dia fez uma pergunta para si mesmo: quais disciplinas, se não estivessem presentes, tornariam a construção da paz impossível? Interessante observar que a pergunta remete à falta, e não à presença. Tivesse ele perguntado quais disciplinas precisam estar presentes para a construção da paz, as portas se abririam ao infinito. Como um cientista em seu laboratório, Lederach colocou sua vasta experiência na lâmina do microscópio para tentar visualizar o que seria o DNA dos processos de construção da paz. A resposta a que chegou após longa dedicação é de que a essência da construção se encontra na junção de 4 disciplinas que ele denomina como a imaginação moral. 101. Capacidade de relacionar-se, curiosidade paradoxal, criatividade e risco. A combinação dessas disciplinas nos oferece uma resposta sobre a construção da paz. Não existem respostas, não existem fórmulas, técnicas precisas, nem caminhos retos e certeiros. A construção de paz é sempre um processo novo, sobre um novo rumo. Uma tela para o pintor, um espaço para o arquiteto, uma pedra bruta para o escultor, um palco para o ator, o chão para os bailarinos, um pátio para a criança. É um processo artístico e encare a construção da paz como uma arte ou uma brincadeira. Paradoxalmente lúdico, nosso repertório de vida, nossas experiências são os instrumentos da busca, mas é preciso ousadia para recriar o mundo, papel da arte e das brincadeiras. Não existe o caminho, é sempre preciso inventá-lo. Por isso, um bom mediador, assim como um bom palhaço, sempre deve chegar vazio para os encontros. Percebemos que o aprendiz de palhaço está ganhando maturidade quando vemos que ele consegue se esvaziar para entrar em cena. Fazemos muita confusão entre entrarmos preenchidos e entrarmos inteiros, e isso faz toda a diferença. Entrar preenchido é chegar com a piada pronta, com ideias preconcebidas, agarrado ao roteiro, sem espaço para ser ocupado pelo aqui e agora. Preenchidos, excluímos a realidade real por apego à realidade que pré-programamos. Sempre é melhor chegarmos vazios, mas inteiros. Vazios para podermos nos ocupar e sermos habitados por todas as contingências do encontro, que é sempre único. Inteiro significa estarmos conscientes e conectados com o nosso repertório. Como diz meu amigo Álvaro Lages, nós somos a nossa mochila. Chegar inteiro é chegar com toda a nossa bagagem para que ela possa ser disponibilizada durante a experiência do encontro. A nossa mochila é que vai nos oferecer alguma segurança para suportarmos o inesperado. Encontros verdadeiros são sempre únicos e, por isso, imprevisíveis. A nossa inteireza, vulnerabilidade, escuta, presença e domínio de repertório é que vai oferecer além da quantidade de ordem para surfarmos no caos dos encontros. Também a coragem suficiente para acreditarmos que é possível recriar a realidade a partir do fazer, agir e interagir. Estou falando de uma força muito poderosa que antecede a tudo e nos mobiliza, a fé. Palhaços atuam no mundo com fé e, por isso, pensam agindo, acreditam fazendo. Os obstáculos não os paralisam, mas os convocam a agir, porque eles têm fé de que é possível. É muito comum a gente escutar que palhaços gostam de problemas, pois problemas oferecem um arsenal de grades e situações cômicas. Porém não é correto pensar assim. Palhaços não gostam de problemas, mas sim de soluções. Acreditam tão piamente que é possível superar as adversidades que, sem titubear, logo colocam a mão na massa. Newton Bonder narra uma história que ilumina esse aspecto da fé que deveria nos mover incondicionalmente para a ação. Conta-se que em certa região da Europa já não chovia fazia meses. Os agricultores estavam desesperados. Como é costume na tradição judaica, a dita cidade resolveu decretar um dia de jejum e orações para pedir por chuva. Todos acorreram à sinagoga, mas o rabino não apareceu. Resolveram, então, procurá-lo em sua casa, e para surpresa geral, o encontraram almoçando tranquilamente. Perguntaram: desculpe-nos pela intromissão, ilustríssimo rabino, mas acaso o senhor não sabe que hoje foi decretado jejum? Sem se abalar, o rabino respondeu: jejum? Por quê? Reagiu ironicamente: porque estamos em uma seca muito intensa. Por isso estamos nos congregando na sinagoga com muita fé à espera de milagres. O rabino foi então para a janela e, observando a multidão que acorria até a sinagoga, disse: fé, estão todos a rezar por chuva, mas não há um único indivíduo carregando um guarda-chuva. 102. Na década de 1990, as mulheres de Wajir, distritos localizado no nordeste do Quênia, movidas pela fé inabalável de que era possível fazer algo por sua comunidade, reuniram-se e empunharam seus guarda-chuvas. Os tempos eram terríveis. O distrito era formado, em sua maioria, por clãs somalis, e com o colapso do governo da Somália, que atraiu inúmeros refugiados para o Quênia, Wajir logo se viu mergulhado em lutas sangrentas e cruéis entre clãs armados. John Paul Lederach conta que uma das principais líderes femininas, chamada Decca, recorda-se da noite em que os projéteis cruzavam pelo seu quarto enquanto ela e seu filho se escondiam debaixo da cama. A violência estava por toda parte. As mulheres, mesmo as crianças, temiam andar na rua e serem estupradas ou baleadas por meninos que circulavam carregando e exibindo seus revólveres
revólveres. Becca se reuniu, então, com outras mulheres para ver o que cada uma pensava e sabia fazer e juntas concordaram que era preciso agir de alguma forma. Foi consenso que deveriam começar pelo mercado. Todas concordaram que aquele lugar deveria ser seguro para qualquer mulher de qualquer clã. Afinal, era ali que todas iam com seus filhos para comprar mantimentos para a família. O acesso ao mercado e a segurança dentro dele era um direito imediato a ser garantido. Como o mercado era basicamente comandado por mulheres, eles cuidaram de espalhar a notícia e organizaram uma rede de observadores, que tinham a missão de informar sobre os perigos ou infrações, qualquer que fosse o clã do infrator. Sempre que ocorria algum problema, um comitê de mulheres se reunia para discutir o assunto. Muito rapidamente as mulheres haviam criado uma zona de paz no mercado. Essas reuniões e iniciativas resultaram na criação da Associação de Mulheres de o Agir pela Paz. Acontece que, quando se vive a experiência de se perceber agente de transformação da realidade, fica difícil se contentar com só uma fatia do bolo. O conflito amplo ainda afetava demais a vida cotidiana, então as mulheres decidiram conversar com os anciãos de todos os clãs. Não seria uma tarefa exatamente fácil de se fazer. Quem são as mulheres para que possam nos aconselhar e pressionar? Elas temiam receber como resposta. Estrategicamente passaram a utilizar os seus contatos pessoais com homens interessados em contribuir com a causa e estes conseguiram reunir anciãos de todos os grupos dispostos a dialogar. Um dos anciãos, muito respeitado, mas que vinha de um clã menor e por isso menos ameaçador, se prontificou a ser o porta-voz delas e iniciou o encontro com uma pergunta que convidava todos a assumirem sua responsabilidade, sem, no entanto, acusar nem atribuir culpa, porque mesmo estamos lutando. Silêncio no salão, o ancião arrematou, então, sua fala inicial com um fato incontestável: nossas famílias estão sendo destruídas. Após longas discussões, todos concordaram no ponto essencial: era preciso e possível fazer alguma coisa. Decidiram formar comitês para encontros regulares. Nascia naquele momento o Conselho de Anciãos pela Paz. Inquietas, as mulheres de o Agir conseguiram estabelecer contato com representantes do Parlamento Nacional. Acompanhadas pelos anciãos, puderam descrever a situação com clareza e receberam as bênçãos do governo para o processo de pacificação que estava em curso. O próximo passo era envolver os jovens, afinal, eram eles que estavam no meio do mato na luta corpo a corpo. Convocados por elas e pelos seus aliados, os anciãos, as principais lideranças dos jovens, se reuniram e decidiram se juntar causa formando o que viria a se chamar de Juventude pela Paz. Juntos, passaram a viajar pelo distrito dando palestras, mas, antes e principalmente, escutando outros jovens lutadores. Rapidamente, detectaram a preocupação com o emprego, as batalhas, o roubo de gado, os assassinatos eram uma importante fonte de renda. Não seria possível interromper o ciclo de violência se não fossem criadas alternativas econômicas. As mulheres de o Agir, os anciãos e os jovens passaram a se encontrar então com representantes da comunidade econômica, e logo várias iniciativas foram desenvolvidas como ofertas de empregos na reconstrução. Líderes religiosos se interessaram a participar do processo de pacificação e, conjuntamente, as mulheres, os jovens, os anciãos, os homens de negócios e os religiosos fundaram o Comitê de Paz e Desenvolvimento de o Agir. Essa jornada extraordinária só foi possível porque um dia as mulheres de o Agir se encontraram, se escutaram e acreditaram que o repertório de cada uma somado era suficiente para iniciar a caminhada. Ousaram sonhar com um mercado seguro e acabaram por transformar a realidade do seu distrito. Construíram teias de relações, tiveram curiosidade paradoxal sobre o que havia por trás de cada obstáculo, ousaram criar um novo percurso enquanto caminhavam e, acima de tudo, correram todos os riscos. Uau! Como está dinâmico, né? Eu não sei se vocês estão percebendo isso, tá? Pelo menos para mim, assim, tá. Eu acho que esse livro de 200 e poucas páginas, 240, 250 páginas, para a gente, assim, pelo menos para mim, estou com a sensação de ser o ideal, sabe? Se passa disso, apresenta, já começa a ficar, tem que ler 60 páginas, etc. E aí, Elaine, o que ficou para você, dona Pazinho? Comendo minha tapioca aqui, ó. O que ficou para você, Pazinho? Precisa botar os óculos para falar? Caiu. E aí, Joyce? Ela já volta. Gramado! Não, chamou muita atenção essa última parte. Tá me ouvindo? Tô. Chamou muita atenção essa última parte, que ele fala que começou com um movimento simples, despretensioso, que era só para resolver um problema local, e aí a coisa foi caminhando, né? Então, é aquela coisa de achar que... Achar não, de ter certeza que o que a gente está fazendo é importante para espalhar esse tipo de relação não violenta, né? Tem que começar
no nosso entorno. Lembrando que não é não violento, né? Mas procurando ter uma linguagem harmoniosa e, quando vier essa violência, equacionar a violência, né? Combater o estado de violência como normal, né? Ah, é normal. Não, não é normal. Ele é presente, ele existe, não vai acabar, mas precisa ser tratado. Fala, Alain. Voltei, eu estava procurando aqui, não conseguia abrir o microfone. Não é fácil, né? A gente, na verdade, muitas vezes a gente tem consciência, mas não é fácil lidar com tudo isso, né? Nos deixar, né? Assumir essa vulnerabilidade, ter essa consciência dessa comunicação não violenta, porque às vezes a vontade é de sair, né, batendo, gritando, xingando, realmente não é fácil. Então, a vontade é essa ou é o impulso instintivo? É uma reatividade. Então, mas Passa pelo racional. o que acontece é que esse impulso instintivo, muitas vezes, é justificado e passa a ser uma vontade. Eu quero agredir o outro, porque o outro me agrediu. Passa a ser uma vontade, entende? De agredir o outro. Se tem uma reatividade, mas minha vontade é de harmonia, é de não violência, apesar da reatividade, apesar de ter tido uma ação naquele sentido, a minha vontade não é aquela, minha vontade real. Então, eu reorganizo tudo. Isso muda completamente, entende? Que é o compromisso com a luz, com a harmonia, com a paz, com a tranquilidade. Isso não quer dizer que a gente não viva períodos de turbulência, de violência. É uma questão de estar sempre atento a esse lugar, né? Antes de tudo, de decisão. Observando. De que lugar que eu quero estar. Aí vem paciência, desenvolvimento. É fácil? Não. É fácil dirigir um carro? Não. É simples, mas não é fácil. Só trocar a marcha, apertar a embreagem, soltar. É simples, né? Mas é fácil dirigir um carro? Não. Precisa de tempo, treino. Acaba entrando no automático de tanto treino. E aí esse é um outro perigo, né? Muitos acidentes acontecem por conta disso. Pela autoconfiança, né? O meu da bicicleta, por exemplo. Excesso de confiança. Falta de prudência. É um outro lado da moeda. Agora, interessante isso, porque a gente não teve nada programado. Mas o tema
que nós estamos trabalhando no L5 é vulnerabilidade. Isso não foi programado. Maluco, né? Não existem coincidências. Nunca, jamais. Algo mais? Querem trazer alguma coisa a mais? Não? Não. Bom. Então, amados, eu vou dar por encerrado aqui nosso quarto dia. Amanhã nós temos as últimas 40 páginas. Está muito legal essa dinâmica, estou gostando, assim. O ideal é isso hoje. 45 páginas, é um tiro curto, dá para... Né, mais que isso, começa a ficar maçante. Mas a gente não controla isso. A gente volta amanhã para a última parte da leitura.